Caros irmãos, queridas irmãs, chegamos ao quarto e último domingo do Advento. A cada ano, o Senhor quer atualizar em nós o mistério do seu Natal. E durante o tempo do Advento, nós meditamos sobre as profecias que prepararam a vinda do Senhor. A cada domingo aparecem algumas figuras, alguns personagens que nos ajudam a nos prepararmos para o Natal do Senhor. Existe uma preparação remota, porque na verdade a preparação para a vinda de Jesus começou logo após a queda, logo após o pecado original. Quando pecamos, Deus não nos abandonou ao poder da morte, mas nos socorreu com bondade. Então, logo após a queda, ali no livro do Gênesis, logo depois do pecado original, nós temos o proto-evangelho, é o primeiro anúncio da salvação. Então Deus diz à serpente: porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, esta te ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. É o proto-evangelho, é o primeiro anúncio da salvação, a boa nova. E Deus vai preparando a humanidade para receber o Salvador. Então, existe essa preparação remota lá com Abraão, 2000 anos antes de Cristo. Deus já estava preparando a vinda do Salvador. Quando Deus diz a Abraão: em ti serão abençoadas todas as nações, todos os povos. E o próprio Jesus, no Evangelho de São João, diz assim: Abraão exultou por ver o meu dia. Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou é o nome de Deus. E os judeus até se escandalizaram e zombaram de Jesus, porque disseram: nem 40 anos tens e dizes que Abraão viu o teu dia, que conheceste Abraão. E Jesus diz: sim, antes que Abraão existisse, eu sou. Porque nós passamos a existir no momento da nossa concepção. Antes da nossa concepção, nós não existíamos. Nós temos um começo, um início. Nós não cremos em reencarnação. Então, nós cremos que Deus cria a alma no momento da concepção. Antes disso, nós éramos apenas um sonho de Deus, um pensamento de Deus. Nós passamos a existir no momento da nossa concepção. Mas Jesus não. Porque Jesus é o Verbo eterno, a palavra eterna, a sabedoria eterna, o Filho eterno de Deus Pai. E eterno quer dizer que não teve começo e não terá fim. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas, o Alfa e o Ômega. Nós tivemos um começo. No dia da nossa concepção, Deus criou do nada, naquele instante, uma alma espiritual imortal. Então,
nós não teremos fim. A nossa vida neste mundo terá um fim, mas a nossa alma viverá para sempre. E depois, com a ressurreição, também o nosso corpo glorificado. Nós tivemos um começo, não teremos um fim. Mesmo aqueles que forem condenados não terão um fim. Agora, nós temos um começo. Jesus, no entanto, não passou a existir no momento em que o Espírito Santo fez Maria conceber. No momento em que Maria concebeu, por obra do Espírito Santo, Deus criou para si uma alma e um corpo humanos, mas ele já existia antes de todos os séculos, porque Jesus é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Ele não é uma pessoa humana, ele é uma pessoa divina, que tem duas naturezas a partir do momento da encarnação, a natureza humana e a natureza divina, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, mas é uma pessoa divina. É por isso que Jesus pode dizer: antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que o mundo existisse, eu sou. Eu sou é o nome que Deus revelou a Moisés. Quando Moisés na sarça perguntou: qual é o teu nome? Eu sou aquele que sou. Vai ao faraó e diz: eu sou, me enviou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Abraão exultou por ver o meu dia. E de fato, nós vemos no livro do Gênesis, Deus dizendo a Abraão: em ti serão abençoadas todas as nações, todos os povos, porque da tua descendência nascerá o Salvador da humanidade. Então, quando Deus escolheu Abraão e começou a formar aquele povo eleito, consagrou aquele povo que estava se formando, Deus já estava preparando a vinda de Jesus. E essa vinda foi preparada, então, não só por Abraão, mas também por Moisés, por Davi, pelos profetas. Uma figura importante no tempo do advento é o profeta Isaías. Isaías é lido durante o tempo do advento, nos dias de semana. Nós vamos lendo o livro do profeta Isaías todinho durante o tempo do advento, nos dias de semana. Isaías, todos os profetas anunciaram a vinda do Salvador, mas Isaías, com precisão, vai dizendo, por exemplo, que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele profetiza, ele prevê o modo como o Salvador será concebido. Ele, no Cântico do Servo Sofredor, descreve detalhadamente a paixão de Jesus. E assim Deus foi anunciando, preparando. Essa é a preparação remota. Depois nós temos uma preparação próxima, uma preparação imediata. Daí a segunda figura importante que nos é apresentada durante o advento é João Batista, o precursor. Preparai os caminhos do Senhor, endireitai as suas veredas. Ele está perto, ele está próximo. Convertei-vos. João Batista apontou Jesus presente no meio do mundo, no meio do seu povo. E neste último domingo do advento, a liturgia nos faz olhar para Maria. Todos os anos, o quarto domingo do advento é dedicado a Maria. Já na próxima sexta-feira, à noite, nós estaremos celebrando o Natal. E nós podemos imaginar Maria grávida de 9 meses, na última semana de gestação, tendo que fazer uma viagem difícil com São José, de Nazaré até Belém, através do deserto,
Na época não tinha estrada pavimentada, asfaltada. Então, Maria de 9 meses, as mulheres que estão ou já estiveram grávidas sabem, né? O cansaço, os órgãos vão mudando de lugar lá dentro, vão se acomodando para dar espaço para a criança que vai crescendo. Então, a mulher grávida de 9 meses se sente cansada, já anda com a mão aqui nas costas, assim, apoiando, né? Porque pesa a criança ali dentro. E a mulher grávida, especialmente ali nos últimos dias, nós podemos dizer que ela olha mais para dentro do que para fora. Ela está o tempo todo ali atenta ao que está acontecendo dentro dela, né? Gosta de pôr a mão na barriga, sentir os movimentos da criança. Por isso que no dia 18 de dezembro se comemora Nossa Senhora do Ó. É uma imagem de Nossa Senhora já bastante grávida, com a barriga bem grande, porque nesses dias Maria e José estavam viajando para Belém. Maria provavelmente no lombo de um jumentinho e José a pé puxando por uma corda o jumento, e eles dois atravessando aquele jumento, sacolejando no meio do deserto, aquele calor escaldante, Maria grávida. O tempo do advento tem 2 etapas. A primeira etapa é a que vai até o dia 16 de dezembro. E a segunda e última etapa é a que começa no dia 17. É a Semana Santa do Natal, dia 17 até dia 25, são 8 dias. É a 8ª que antecede o Natal. E nesses dias, a igreja canta nas vésperas, antes do cântico evangélico, o Magnífica, o Cântico de Maria, no ofício das horas, as antífonas do Ó, as antífonas maiores. São antífonas muito antigas que a igreja canta do dia 17 ao dia 23. São 7 antífonas que sempre começam com um vocativo: ó sabedoria, ó Adonai, ó Emanuel, ó raiz de Jessé, ó chave de Davi. Então, do dia 17 ao dia 23, essa preparação imediata para o Natal, a igreja canta essas antífonas. Daí é que vem Nossa Senhora do Ó, grávida de 9 meses, prestes a dar à luz. Por isso que lá em São Paulo tem um bairro que chama Freguesia do Ó. É por causa de Nossa Senhora do Ó, que é por causa das antífonas do Ó. Aquela expectativa da mãe que sabe que a qualquer momento pode dar à luz. Aí na casa já fica aquela tensão, o pai também, qualquer sinal da mãe, porque a qualquer momento a criança vai nascer. E José e Maria atravessando aquele deserto, indo de Nazaré a Belém. Maria introspectiva, claro, sempre uma mulher de vida interior, gestando fisicamente a palavra de Deus no seu coração e no seu ventre. A primeira leitura de hoje fala de Belém, esse lugar para onde José e Maria estão se encaminhando nestes dias, a cidade de Davi. Belém era uma cidadezinha pequena, insignificante, assim como Nazaré. E Deus escolheu Davi para ser o rei de Israel. Séculos antes da vinda de Cristo, Deus mandou o profeta Samuel a Belém: vai ungir um novo rei para Israel, porque Saul tinha desagradado a Deus. Então Samuel vai à casa de Jessé em Belém. Lá se apresentam os filhos de Jessé, todos eles muito bem apessoados, todos eles
de boa aparência e de estatura. E, no entanto, Deus não escolhe nenhum deles. Escolhe o caçula, Davi, o menor. E diz para Samuel, é esse, Davi, que era pastor de ovelhas. Então, essa predileção de Deus pelos pequenos, pelos pobres, pelos humildes, como Maria, que no seu cântico diz, lá na casa de Isabel, minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, pois ele viu a pequenez, a humildade de sua serva. Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Então o profeta Miqueias, na primeira leitura de hoje, anunciava que o Messias nasceria na cidade de Davi, Belém. Tu, Belém de Éfrata, pequenina entre os 1000 povoados de Judá, de ti há de sair aquele que dominará em Israel. Agora vejam o que diz o profeta Miqueias. Sua origem vem de tempos remotos, desde os dias da eternidade. A origem de Jesus vem de tempos remotos, desde os dias da eternidade. Porque, como nós dissemos, ele é o Filho eterno de Deus Pai. Então, o profeta Miqueias já anunciando que ele virá, assim como Davi, que era pastor e foi escolhido para ser rei, Jesus nascerá em Belém e ele vem para ser o rei pastor que nos apacentará com a força do Senhor e com a majestade do nome do Senhor seu Deus. Deus escolhe os pequenos, os humildes, como Maria, para realizar os seus planos. E no Evangelho, então, nós temos Maria, 9 meses antes do nascimento de Jesus, logo após a visita do anjo, ela parte apressadamente à região montanhosa da Judéia para visitar Isabel, sua parenta, que sendo idosa e estéril, estava grávida, conforme lhe dissera o anjo, e Maria vai contemplar esse milagre e se colocar a serviço. Já não é fácil a gravidez. Imaginem uma mulher idosa, grávida. Então Maria vai se colocar a serviço de Isabel, para fazer os serviços domésticos. Provavelmente Maria vai para cozinhar, passar, lavar, porque Isabel não tinha condições. Movida pelo amor que impregnava Maria, o amor de Deus, o Espírito Santo que tinha descido sobre ela, para que ela concebesse Jesus, ela vai se colocar a serviço e vai também contemplar aquele milagre. Claro que Isabel não concebeu como Maria. Zacarias é o pai carnal de João Batista. São José não é o pai carnal de Jesus, mas é também um milagre. O Evangelho não diz, mas nós podemos imaginar que São José foi com Maria à casa de Zacarias e Isabel, porque era longe e o caminho era perigoso, e José e Maria já eram casados, embora não coabitassem, ainda não moravam juntos, mas já eram casados. Então, se Maria disse que ia visitar a sua prima Isabel longe, provavelmente São José deve ter ido com ela, fazendo companhia, protegendo-a. Quando eles chegam à casa de Isabel, acontece algo extraordinário. Maria saúda Isabel, ave Isabel, oi Isabel. E quando a voz de Maria chega aos ouvidos de Isabel, a criança João Batista, que era
um feto, tinha 6 meses, Jesus no ventre de Maria era só um embriãozinho. E João Batista já era um feto de 6 meses. João Batista pula no ventre de Isabel, Isabel fica cheia do Espírito Santo e com um grande grito exclama: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Aí São José deve ter arregalado os olhos. Que história é essa de fruto do teu ventre? Então Maria está grávida. Mas como assim? Que história é essa? Não que São José tenha duvidado da integridade, da honestidade, da fidelidade de Maria, porque José amava Maria, porque José era um homem justo, santo, conhecia a santidade de Maria, mas ele entende que algo extraordinário está acontecendo, que Maria, há um mistério envolvendo Maria. Como Isabel ficou sabendo, também nós não sabemos. Se foi o Espírito Santo naquele momento que Isabel ficou cheia do Espírito Santo e ela teve uma revelação, ou se antes Deus tinha de alguma forma revelado a Isabel. O fato é que Isabel diz: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Eu não sou digna de receber essa visita. Quase como Pedro fez depois da pesca milagrosa, né? Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Como posso merecer esta honra de ser visitada pela mãe do meu Deus, do meu Senhor? E São José, a partir daquele momento, não sabe o que faz. Pode ser que ele tenha voltado para Nazaré, porque Maria ficou 3 meses lá com Isabel, e ele não deve ter ficado lá, mas ele deve ter ficado então matutando: meu Deus, o que será que aconteceu? E ele conhecia a profecia de Isaías que dizia: uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Então ele pensa que talvez seja melhor se retirar, para manter em segredo aquele mistério que envolveu Maria, que talvez ele não estivesse incluído nos planos de Deus. Afinal de contas, ser pai do Filho de Deus não é fácil. E São José fica ali esperando um sinal de Deus, até que nós sabemos, o Evangelho de São Mateus diz que o anjo do Senhor aparece em sonho e diz a São José que ele não tenha medo de receber Maria como sua esposa, e ao acordar ele imediatamente faz o que Deus havia mandado. Então aqui nós temos a obediência de José, a obediência de Maria, que disse o seu sim, o seu fiat, o seu faça-se. Assim como lá na origem, Deus começou a obra da criação dizendo: faça-se a luz, fiat lux. Maria diz: fiat mihi secundum voluntatem tuam, faça-se em mim segundo a tua vontade, a tua palavra, verbum tuum. E Jesus nos ensina a rezar no Pai Nosso: fiat voluntas tua, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós temos na segunda leitura a carta aos Hebreus dizendo que ao entrar no mundo, Cristo disse: eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Então, a obediência de Jesus, a obediência de Maria, a obediência de José. Essa palavra obediência, na sua origem, tem a ver com audição, obiaudire. Eu ouço a palavra, eu obedeço, eu me submeto, eu dou o meu assentimento, eu me dobro à palavra. Foi o que Maria fez, foi o que José fez. Maria ouviu a palavra do anjo, disse o seu sim, o seu faça-se, e ali começou
uma nova criação, uma nova humanidade. É um novo começo para nós. Jesus, ao entrar no mundo, disse: eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Bem-aventurada aquela que acreditou. Maria é uma mulher de fé, assim como São José, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. É o elogio que Santa Isabel faz à Virgem Maria. Ela é bem-aventurada porque teve fé, porque deu crédito à palavra de Deus, obedeceu. Santo Irineu dizia: o nó da desobediência que foi atado por Eva, pela desobediência de Eva, foi atado pela desobediência de Eva, foi desatado pela obediência de Maria. Por isso ela é a desatadora dos nós. Pela desobediência de Adão e de Eva, nossos primeiros pais, veio a desgraça, veio a ruína da humanidade. Pela obediência de Jesus, que livremente aceitou vir ao mundo, dar a vida por nós, pela obediência de Maria, que abriu as portas do mundo para Cristo, pela obediência de José, que imediatamente cumpria as ordens de Deus, a salvação chegou a nós. Então, aproximando-se o Natal do Senhor, nós nos perguntamos, como Isabel: como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Ela que é, como diziam os padres da igreja, teófora, portadora de Deus. Ela traz consigo Deus encarnado, seu Filho Jesus. Como nós podemos merecer que Jesus venha habitar em nós, fazer morada em nós, que o mistério do seu Natal se atualize na nossa alma? Então vamos pedir à Virgem Imaculada, nossa Mãe, e a São José, nosso Pai, Senhor, que nos ajudem a sermos obedientes, humildes, para que pela fé também nós possamos conceber e gerar Jesus nas nossas almas. Amém.